Fala família Leonardo, aqui passando rapidinho na manhã desta terça-feira, dia 20 de 5 de 2025, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco e também te lembrar que hoje tem Vasco e Operário, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta, jogo decisivo. Se caso o Vasco vencer hoje por qualquer placar, o Vasco estará nas oitavas de finais da Copa do Brasil e, é claro, vou trazer as prováveis escalações, vou trazer também a arbitragem, vamos falar muito aqui sobre esse jogo, aonde pelo menos lá no troca de passes já encheram a bola do Fernando Diniz e também tem o Pedrinho falando, olha, não falei que esse time era o oitavo melhor time do Brasil, só precisava de um técnico como o Fernando Diniz que chegou, e aí já tem uma galera perguntando, se o técnico era o Fernando Diniz, por que contrataram o Carille? Mas isso não vem ao caso. Vamos falar também desse transfer ban que o Vasco tomou, e o Vasco está tranquilão, desse caso do Adson, lá o Nantes esteve pedindo, ou pelo menos notificando o Vasco à FIFA, pedindo satisfações, porque até agora não pingou. Diz o Vasco está tranquilo, faz tudo parte da recuperação judicial, mas quanto isso o torcedor fica apreensivo porque não sabe se isso vai comprometer o planejamento do Vasco ou não. Em falar em planejamento, parece que o Riquelme andou recebendo propostas, parece que o Jair está aí sendo namorado por alguns clubes e parece que o Matias Galarza, aquele mesmo do Vasco que estava no Tadieres, rapaz, está indo para o Ajax. E ainda vamos falar da Nike aqui. Bom, parece também que uma boa parte de quem vai fornecer esse material do Vasco barra Nike já viu o uniforme do Vasco, já teve aqui amigos nossos da imprensa dizendo que o material é lindo, e aí eu vou querer saber da opinião de vocês, porque o que tá pegando, meu irmão, é o valor da camisa. E aí, bom, era R$750, será que é R$750? E será que se for menos do que isso, está longe da realidade que hoje o torcedor paga na camisa do Vasco, no caso fornecida ou confeccionada pela capa? Porque para poder finalizar, ainda vamos falar desse burburinho, que o novo presidente da CBF é vascaíno. Será que é vascaíno? Já aboliu a camisa vermelha e está falando sobre a criação da Liga do futebol brasileiro. Será também que vai rolar? Bom, depois da vinheta, venham pra cá, a gente desenrola tudo e aí você deixa a sua opinião, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal da Torcida Vascaínos, como sempre agradecendo aos mais de 105 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado pela sua inscrição, você que acabou de se inscrever agora, se você não se inscreveu ainda, e se você gosta, de repente, ou se você gostou da forma que a gente apresentamos aqui e passamos as notícias do Vasco, não esqueça, se inscreva e ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e também 2 lives. E hoje estaremos aqui a partir das 5h30 da tarde barra noite para a nossa jornada esportiva, porque hoje o Vasco enfrenta o Operário, jogo válido aí pela terceira fase da Copa do Brasil, aonde o Vasco pode embolsar uma grana. Já já eu vou trazer quanto que o Vasco pode ganhar nessa brincadeira. Esqueci de falar isso, né? Ali, pelo menos na abertura, ou antes da abertura, enfim, na chamada inicial, esqueci de falar isso. Então, cola aqui conosco, já já você vai saber disso tudo, mas antes eu quero te lembrar que esse vídeo é um patrocínio da nossa parceira do InPlay, que além de você se divertir nesse aplicativo que é um Game Fantasy, e você não precisa gastar um centavico do seu dinheiro, você ainda pode ganhar dinheiro de verdade. Só esse campeonatozinho aqui, ó, de 250 moedas, tá valendo R$56. Tem campeonatos que vale 100, tem campeonatos que vale R$1.000, então de acordo com a bolsa de moedinhas que você tiver, você pode brincar em vários campeonatos totalmente gratuito. Mas, Léo, como é que eu brinco totalmente gratuito?
Bom, se eu tenho que ter as moedinhas, você ganha as moedinhas gratuitas também. Se você baixar o aplicativo agora e entrar aqui no nosso canal aqui, ó, tem vários canalzinhos lá. O nosso é o primeiro aqui, ó. É o primeiro aqui da brincadeira. Quer ver, ó? Vamos voltar. Volta em play. Aí, ó. Pronto. Tem aqui vários canais. Você clica aqui no nosso, se inscreve ali. Eu já sou inscrito no meu próprio canal, é claro, né? E ali você já ganha 1000 moedinhas. E aqui dentro do nosso canal, são um dos poucos canais que você ainda participa do ranking. Se você ranquear bem, você ganha mais de 10.000 moedas no mês. Se você entrar todo dia e fizer uma sequência de 7 dias, você ganha mais de 2.000 moedas. Se você brincar nos snaps, você ganha moeda. Se você assistir vídeos todos os dias na plataforma, você ganha moedas. E aí você não precisa gastar um centavo para poder brincar aqui e fazer a boa. E tem muita gente recebendo uma graninha aqui no Inplay. Se você quiser saber mais, baixe o aplicativo totalmente gratuito. E hoje, na nossa live de 10h30, nós vamos brincar aqui no Inplay e vamos fazer a boa, se Deus quiser. Vou começar aqui as informações do Vasco, falando sobre Samir Chald, que é o novo presidente da CBF. Bom, pelo menos aí mais de 25 federações apoiaram o homem, vários clubes também apoiaram, o Vasco foi o primeiro clube a apoiar, e eu não sei se é devido o cara ser Vasco, dizem que ele é Vasco, ou se é confiança no trabalho desse dirigente que tem no seu pai ali o seu maior, ou a sua maior referência, porque o pai dele é o presidente da Federação de Roraima. Então, quer dizer, uma federação que só tem 10 clubes federados na CBF, bem pequenininha, mas chamou a atenção a escolha dele. Como eu disse, mais de 25 federações estão aí, junto com o Samir Chald. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é a respeito, cara, se ele vai aí fazer a boa pro Vascão ou não. Pelo menos dizem que na Liga de Futebol ele vai estar fazendo a boa. Vamos ouvir. Primeiro é a descentralização do poder, né? Dar autonomia para os profissionais que têm ali dentro da casa, excelentes profissionais, para que executem seu trabalho. Não é? Segundo, trazer para a discussão os personagens que fazem parte disso, que são os clubes e federações. Então, para a gente até poder discutir a questão da Liga. A Liga é um dos meus objetivos como presidente da CBF, futuro, né, que ainda não sou, mas é uma coisa que nós precisamos ter uma discussão mais aberta, uma discussão onde a gente faça um projeto, isso não é da noite para o dia, mas que a gente consiga fazer com que isso saia do papel. Então, um dos projetos dele é criar a liga e dar independência para os clubes. Outra coisa também que ele já vai fazer, segundo informação que vem lá na CNN, é acabar com essa história da camisa da seleção vermelha. A camisa da seleção ele falou que é verde e amarela e vai continuar assim, porque sempre foi assim. E eu queria saber da sua opinião, se ele está certo ou não. E agora uma outra aqui, que é a Nike, porque isso aqui já deu o que falar, já gerou várias discussões, porque nós já tínhamos trazido aqui, através do Rodrigo Silvério e do Matheus Gilbert, essa informação foi repercutida lá pelo Mumuzinho da Colina, que o Vasco aí já estaria alinhando a nova confecção, ou pelo menos já tinha dado início à nova confecção do seu enxoval, aonde esse enxoval seria produzido pela Nike. E aí eles trouxeram essa informação, acho que tem uns 4 ou 5 dias. E o Joel Silva, ele veio se aprofundando, falando que inclusive já teve reuniões e já foi definido pelo menos os valores da camisa. Tem camisas ali que vão custar R$ 750 e tem camisa que vão custar 400 conto. E olha, isso aí já criou um burbúrio, porque como é que pode pagar R$ 750 em uma camisa? Pois bem, durante a reunião com os lojistas, lá os fornecedores, a Nike apresentou parte do novo enxoval do Vasco da Gama para a próxima temporada. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi o valor das camisas. A versão torcedor deve custar aproximadamente 400 conto, enquanto a versão de jogo está comercializada, ou será comercializada, desculpa, melhor dizendo, por R$ 750. Então, essa camisa de jogo é a camisa que o jogador, e ela é diferente, tá? Inclusive, tinha uma camisa branca do Vasco
com a cruz de malta emborrachada, que eu tentei muitas das vezes ter essa camisa, não conseguia ter, não tinha nas lojas, porque era uma camisa exclusiva do jogador. Agora eu não sei se essa camisa do jogador já vai vir com todos os patrocínios para custar R$750 e a tecnologia, que com certeza é melhor do que a tecnologia de R$400, que é a camisa do torcedor. Até a camisa da capa tem a camisa do jogador e tem a camisa do torcedor, e o material é diferente. Agora, se for R$400 a do torcedor, gente, com todo respeito, tu paga R$389 à vista na camisa hoje, que é lançamento do Vasco, ou uma dessas que são lançamento, que é essa camisa aqui preta. Eu nem sei se essa camisa é lançamento, fiquei em dúvida agora se já é a nova camisa do Vasco, mas lá na Centauro, essa camisa aqui da capa, R$389. Então, você pagar R$400 em uma camisa da Nike, se você for olhar a tecnologia dos dois materiais, está muito acima, com certeza, da Nike, eu não preciso nem falar. Agora, o Matheus Gilbert, ele teve contato com algumas pessoas que viram essa camisa. Diz que a camisa número 1 e a camisa número 2 estão lindas. E o terceiro uniforme seria um uniforme azul, com um escudo no peito. Bom, vamos ver, né, como é que virão essas camisas, se, no caso, o torcedor vai aprovar, mas é claro que eu quero saber da sua opinião. Tá caro, tá barato? Eu acho que a camisa de futebol de qualquer clube é cara. Isso era para ser R$150, R$200. Hoje em dia a realidade é outra, são camisas de R$400. Mas, enfim, Vasco ou Vascaíno não deixa de comprar por 350, por 370. E eu acho que essa da Nike vai pelo mesmo caminho. Agora, falando de negociações, se lembra do Matias Galarza, que o Vasco vendeu por $2 milhões para o Tadieres? Pois é. Está saindo lá para o Ajax da Holanda por 6 milhões de euros. E aí, será que o Vasco se antecipou? Vendeu mal para o Tadieres ou o Tadieres é que vende bem? Porque qualquer jogador do Tadieres também é um absurdo, né, galera? Eu me lembro da época do Valois, eu acho que esse era o nome do jogador lá do Tadieres, que eles queriam uma fortuna. Aí depois teve aquele Micael Santos, que o Vasco ia contratar antes de ter, antes de ter tentado o Verratti, foi isso mesmo. Tinha ali uma negociação com o Micael Santos, aí não deu certo, aí o Vasco foi atrás do Verratti, contratou na Bacia das Almas e tá aí. O homem completou 100 jogos, foi homenageado, essa homenagem está lá na Vasco TV. Bom, e outro também que está vivendo um namoro aí, o Atlético Paranaense agora demonstrou interesse pelo Jair, mas os altos vencimentos do jogador teria afastado a negociação. Tá aí, é um jogador que o Vasco poderia mandar para o Atlético Paranaense. Se eu falei goianiense, me perdoa, tá? Porque também não tem muita diferença. As cores são iguais e a divisão também. E aí, cara, né, tem aquele valor lá do Hugo Moura, então leva o Jair, tá tudo certo. Agora, será que o Jair vai querer abrir mão de seus vencimentos? Tem esse detalhe. Outro jogador também que andou recebendo oportunidade do futebol da Albânia, é isso mesmo? Vamos ver aqui, futebol da Albânia, foi o Riquelme, e o Riquelme nem parou para conversar. E o que assustou o torcedor do Vasco hoje foi essa situação do transferban. Muita gente achando que esse transferban era pelo Esforza. Não é. Vasco tomou um transferban e o Vasco teve justificando, tá tranquilo, falou que não vai passar por nada, que não vai impedir o planejamento de contratações do Vasco, de inscrição de jogadores. É o caso aqui do Adson, porque segundo o Vasco, a FIFA acatou o pedido e deu um transferban no Vasco em um jogador que está na recuperação judicial. E o Vasco, nessa nota, o Vasco veio até explicando que se o jogador está na recuperação judicial, o clube, ele fica até impedido. Se as dívidas do clube estão congeladas, o clube não pode nem fazer nenhum tipo de depósito e pagar a dívida. E se a FIFA começar a dar transferban em clubes de futebol que tem jogadores em recuperação judicial, ela vai abrir uma enorme jurisprudência. Vasco garante que está seguro, que está tranquilo, vai ali chegar até, no caso, a FIFA, para explicar a situação e espera que a FIFA use de coerência e tire o transferban, lembrando que o Adson está na recuperação judicial, assim também como o Esforza. O que o Vasco não pode é gerar dívida depois da recuperação judicial, porque aí dá até problema, tá? Na própria recuperação judicial. Agora vamos embora falar um pouco de Copa do Brasil, que é o que interessa, porque lá, rapaz, pelo menos o X
da Copa do Brasil esteve aqui fazendo esse anúncio do jogo de hoje. Vamos ver aqui esse videozinho. São Januário. Dá para colocar a musiquinha? Acho que não dá para colocar não, tá? Fico com medo de colocar e tomar aqui uns direitos autorais. Dá para colocar. Tá aí a chamada da Copa do Brasil. Lembrando que hoje, terça-feira, além de Vasco e Operário, tem Atlético Paranaense e Brusque, Náutico e São Paulo, Grêmio e CSA. E hoje começa a se definir já as vagas de oitavas de final. E o próximo jogo do Vasco, é claro, é contra o Operário. Jogo esse que hoje pode marcar a nossa classificação e o Vasco cheio de moral para o jogo contra o Fluminense. E aqui eu quero trazer para vocês que o Vasco terminou a sua preparação visando o jogo contra o Operário que vem para cá também cheio de moral, porque venceu o Botafogo de São Paulo por 3-0, claro, em casa. E ali o Pivete teve falando, o técnico do Operário teve falando sobre o que ele espera em São Januário. Agora temos uma verdadeira final de campeonato contra o Vasco pela Copa do Brasil. Um confronto muito difícil contra um gigante do futebol brasileiro. Dentro dos seus domínios, a gente vai ter a humildade suficiente para se preparar da melhor maneira e fazer uma grande partida lá. Tivemos uma oscilação, mas a gente vinha desempenhando bem nos jogos. Não tinha tido a mesma eficácia na finalização das jogadas. Tomamos alguns gols por desatenção. A gente conseguiu, nessas últimas 3 partidas, controlar bem o jogo com ou sem bola e aumentar a nossa eficácia ofensiva. Isso nos dá uma confiança, mas temos que manter os pés no chão. Nada foi conquistado. A gente está em uma temporada muito longa. Ele falou isso certamente depois desse jogo contra o Botafogo de São Paulo, aonde eles amassaram o Botafogo por 3-0. E essas aqui são as prováveis escalação. Claro, vou começar lá pelo Operário, que tem no seu gol o Elias Curzel, lateral direita, o Thales, zaga, Josef e Alan Godoy, e lateral esquerda, Gabriel Feliciano. Meio campo, se lembra do Fran Sérgio? Acho que foi até especulado aqui no Vasco, graças a Deus não veio. Juntamente com ele, o Juan Zuluaga, Juan Zuluaga. Do lado direito, Rodrigues. No ataque, pelo menos ali, um médio ofensivo, o armador, que meteu aquele golaço contra o Vasco. O Bochilha. Bom, do lado esquerdo, o Alano. E o centroavante do Operário, Daniel Amorim. Já jogou no Vasco, se lembra dele? É. Agora o Vasco vem com o mesmo time, que perdeu para o Lanús, venceu bem o Fortaleza. Parece que o Diniz vai dando uma sequência e mantendo esse time titular. Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. Meio campo, Tietê, Hugo Moura e Felipe Coutinho. Ataque, Rayan pelo lado direito. Nuno Moreira pelo lado esquerdo. E ali centralizado, nada mais, nada menos do que o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O maior artilheiro desde que chegou ao Brasil, Pablo Verrete, como diz o Fabinho, sensacional. E agora vamos aqui para os ingressos desse jogo. Até então, quando subiu a informação, e isso foi lá, bom, eu acho que já acabou, às 10h55 da manhã, ainda havia ingressos para esse jogo contra o time do Operário. Se você quiser ir nesse jogo, agora de manhã cedinho, dá uma olhadinha, de repente você ainda consegue ingressos, beleza? E para a gente começar já a olhar para o final desse vídeo, aí, ó, Diniz pretende manter o mesmo elenco de sábado para o jogo contra o Operário. O jogo contra o Fortaleza, já falei isso aqui para vocês, parece que o Diniz vai manter pelo menos o mesmo time. Agora vamos olhar aqui para a arbitragem, porque hoje estará o Sálvio Pereira Sampaio no apito, juntamente com a Leila Nayara e o Daniel Henrique. E no VAR vai estar ali o Charlie Wendy Strauber Deretti. Rapaz, olha que nome bacana. Pra gente poder encerrar, isso aqui também deu o que falar. Foi sempre com muito carinho e respeito a todos vocês, e não vai ser diferente até o último dia que eu estiver aqui.
Eu quero agradecer a todos vocês sempre, mas em especial ao professor Diniz, por ter aceito esse desafio. E muitas vezes as palavras que eu usei, elas são transformadas por causa dos resultados, né? Porque toda vez que eu vou para a entrevista eu falo com o coração, com a alma, eu não uso estratégia, eu não sou malandro, eu não sou esperto, eu vou ali de coração aberto. E quando eu falei lá atrás para vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores, e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. E eu acho que faltava, com muito respeito a todos que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora. Isso aí pegou, né? Se faltava, por que que não contratou? Alguns dizem que não contratou, porque naquela época o Diniz estava empregado e o Pedrinho esperou o momento certo. Agora aqui, ó, para a gente poder finalizar, rapidinho, a premiação. Aqui, ó, terceira fase. Se o Vasco passa hoje, acumulando, tá? Todas as fases do Vasco, o Vasco chega a 9 milhões. Ah, muito obrigado aqui por me pedir, né? Eu vim a assinar. Não vou assinar. Se o Vasco passar hoje e chegar às oitavas de finais, o Vasco vai acumular já de premiação da Copa do Brasil R$ 9.371.250. E hoje, essa classificação para as oitavas de finais, ela está valendo R$ 3.638.250. Então, só hoje, se o Vasco passar, vai pegar essa bagatela. E eu quero saber de vocês, se é pouco, se é muito, se tá bom ou se tá ruim. Para mim tá uma delícia, tá? Um joguinho aí valendo mais de 3 milha. Rapaz, isso aí já ajuda a pagar o salário, pelo menos, do Paiê e do Coutinho. Meu Deus do céu. Bom, galera, deixa a sua opinião. Para mim, hoje o Vasco tem que jogar com tranquilidade, manter o mesmo desempenho contra o Fortaleza, pra gente não passar sustos. Claro, o Operário vai tentar dificultar, não vai se lançar, vai se fechar ali atrás, mas depois que passar um boi, vai passar a boiada. Mas para isso o Vasco tem que ser frio, tem que ter tranquilidade, para não sofrer também nenhuma surpresa e isso aí se tornar um filme de terror. Pelo amor de Deus, Vasco, um jogo tranquilo é o que o vascaíno pede, beleza? Então eu tô metendo o meu pé, beijo no coração, fique com o Papai do Céu, uma boa terça-feira. Já pensou o presidente da CBF, meu irmão? Vascaíno? E aí, rapaz, o Transferban, será que vai ameaçar o Vasco? Então, para finalizar, o Jair aí sendo mais paquerado. Tem de moral o Jair, hein? E bom, aí você fala do Riquelme, que também não quis ir para Albânia. E do Tadieres, que, rapaz, o Tadieres vende bem, né, gente? Meu Deus do céu. Bom, beijo no coração. Tô metendo o meu pé. Daqui a pouco eu volto, 10h30, para poder falar muito desse jogo e dessas notícias aí. Vai ter tempo de debater. Eu vou trazer o Chuchuzito, que não gosta do Diniz, né? Ontem ele foi aí, olha, alvejado aqui na nossa live de manhã. E também o Amadeuzinho. E mais tarde, nossa jornada esportiva. Você vai curtir o jogo vendo nos canais Premier, de repente, mas ouvindo aqui o Ricardo França, que faz um belíssimo trabalho. Beijo no coração. Tô metendo o meu pé. Foi que foi.